Aqui no canal já falamos sobre o chá e a banana, mas muitos ainda desconhecem o quanto o arroz foi importante para o Vale do Ribeira e consequentemente Registro. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que gosta da história da nossa região e bora pro resenha de número 29. Resenha Registrense. Oferecimento. Agência Ilustrativa, a sua agência de publicidade no Vale do Ribeira. O arroz nosso de cada dia é o terceiro alimento mais consumido do mundo. O Brasil, por sua vez, é o nono maior produtor do planeta, com a maior parte de sua safra concentrada no Rio Grande do Sul. A origem desse grão milenar, cultivado por volta de 6.000 anos antes de Cristo, tem como a teoria mais aceita seu surgimento na China, berço da espécie Oryza sativa, que é a que estamos mais familiarizados. Esse tipo de arroz chegou ao Brasil através dos portugueses, descobridores do nosso país. Embasado nessas informações, podemos concluir que o arroz chegou ao Vale do Ribeira, primeiro em Cananéia e Iguape, cidades que deram origem ao nosso Vale do Ribeira, uma vez que sua ligação com a colonização portuguesa é direta, fazendo parte de suas respectivas histórias. Após o grande ciclo do ouro explorado ao longo do Rio Ribeira, entre os séculos 17 ao 18, que você já acompanhou aqui no canal, sendo a edição 20 do Resenha Registrense. Passados essa importante época, nossa região estaria prestes a experimentar o grande ciclo do arroz. Iguape cultivou este cereal em pequena escala para consumo próprio desde a chegada dos portugueses. Esta vocação agrícola ganhou força como atividade econômica por volta do final do século XVIII e se consolidou de fato no início do século XIX. Estabeleceram-se em Iguape dezenas de fazendas de arroz, todas com engenhos à roda de água, trabalhados por numerosos escravos. Ainda no tempo do Império, Iguape era uma cidade rica, com um movimentado porto que escoava vários produtos, barcos de todos os portes e até mesmo navios cargueiros que saíam carregados da região com toneladas de arroz. Acontece que, pressionado pelos ricos comerciantes de Iguape, que exploravam o antigo porto, o imperador Dom Pedro I autorizou a abertura do chamado Valo, o famoso Valo Grande. Nos primórdios, as embarcações tinham que fazer toda essa volta que está marcado em vermelho, onde horas eram investidas para fazer tal percurso, até o porto de Iguape. Com a ideia do valo, planejado para ter 4 metros de largura por 2 quilômetros de comprimento, visava encurtar o caminho com espaço para mais ou menos 2 canoas. Na década de 1830, segundo evidenciam as estatísticas, a lavoura do arroz atingiu seu ápice. Basta dizer que no ano de 1836, existiam em Iguape cerca de 82 engenhos de beneficiar arroz. Em meados da década de 1850, o Valo Grande foi inaugurado, sem considerar o poder e a velocidade da vazão das águas do Rio Ribeira. A força das águas foi tamanha que em 50 anos o valo passou de 4 metros para quase 300 metros de largura. Esta impensada intervenção no meio ambiente produziu uma catástrofe na economia de Iguape, pois assoreou o porto, fazendo com que as embarcações de grande porte não pudessem mais chegar ao porto, por conta das águas ficarem mais rasas, inutilizando-o já no final do século XIX. A foz original do rio foi tomada pela areia, a população de Iguape diminuiu, os casarões de elite foram abandonados e a cidade, infelizmente, experimentou a decadência nos anos seguintes. A ocupação dessa área é bem antiga e remonta à época do descobrimento do Brasil. Alguns historiadores acreditam até que Iguape foi habitada por espanhóis e portugueses antes mesmo da chegada da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza.
Desde o século passado, a cidade de Iguape está associada ao Valo Grande, a primeira grande intervenção do homem na natureza daqui da região. Uma intervenção que trouxe prejuízos para a cidade e cujas consequências estão repercutindo até hoje em boa parte desse litoral. Apoiada pelo encanto de antigos casarões, Iguape é uma cidade que tenta viver do turismo. O charme da tradição está nas fachadas pouco conservadas, retratos de uma história de muita riqueza. A descoberta do ouro no século XVII nos afluentes do Ribeira transformou Iguape em polo de mineração antes mesmo de Minas Gerais. A prova está aqui. A casa onde funciona o Museu Histórico da cidade já abrigou a primeira fundição de ouro do Brasil. Mas o auge econômico aconteceu no século passado. A produção de arroz ao longo do Vale do Ribeira era tão importante que a cidade chegou a ser um dos maiores portos de exportação do Brasil. A ambição de abastecer esse porto mais rapidamente foi motivo para a construção da primeira grande obra hidráulica do país, o Valo Grande, um canal de ligação entre o Rio Ribeira e o porto de Iguape no Mar Pequeno. A ideia era encurtar o trajeto de 53 quilômetros que os produtores de arroz tinham de percorrer, passando pela Foz do Rio e pela Barra de Capara, até chegar ao porto. Quando foi aberto, em 1855, o valo tinha mais de 3 quilômetros de extensão e apenas 4 metros de largura, o suficiente para dar passagem para 2 canoas. Iguape só não contava com o impacto da obra no meio ambiente. As margens de areia não resistiram à erosão e o canal se alargou, até atingir mais de 200 metros. Essa foto antiga do porto dá a dimensão do desastre que se seguiu. Nessa época, era possível ver a Ilha Comprida lá no fundo, na outra margem do canal. Hoje, o que se vê a partir do porto são esses bancos de areia cobertos pelo manguezal. Eles foram se formando a partir do volume cada vez maior de água e sedimentos que o Ribeira passou a despejar no Mar Pequeno. O assoreamento expulsou os navios que vinham buscar o arroz. E foi assim que o valo acabou inviabilizando o porto e a própria cidade, que entrou em decadência. A partir do começo do século XX, o arroz de Iguape aos poucos perdia sua hegemonia para outros centros produtores. Mas a qualidade do cereal plantado no município ainda era reconhecida por todos. Em 1911, o arroz de Iguape foi reconhecido como o melhor do mundo. Esta placa de bronze em alto relevo foi conquistada em Turim, onde Iguape representou o Brasil na Itália, através da Exposizione Internazionale della Industria e del Lavoro. De fato, foi uma grande exposição mundial. Como vocês podem ver na planta geral do evento, dá para ter uma ideia do tamanho da responsabilidade. Segundo este arquivo, o setor da agricultura ficava neste setor de número 48, e muito provavelmente o arroz de Iguape foi exposto aqui. Preciso dizer que boa parte do meu estudo e pequeno trecho do ciclo do arroz até aqui foi através do livro Iguape, Nossa História, do escritor e historiador que, na minha opinião, é a maior referência desta nossa época e dificilmente será alcançado neste século, o mestre Roberto Fortes, que detalha como ninguém a história de Iguape e região. Em 1912, Ikutaro Aoyagi, representando o sindicato de Tóquio, veio até o Brasil, interessado em concretizar a formação de núcleos japoneses em nosso país. Sabe-se que Ikutaro viajou por diversos lugares Brasil afora, mas em acordo com o estado de São Paulo, que estava sob a presidência de Albuquerque Lins, fechou o acordo para emigrar famílias japonesas para ocupar terras devolutas. Locais estes que eram exatamente parte da extensão do município de Iguape. O jornal Correio Paulistano comprova esta informação através do texto impresso em 24 de dezembro de 1911, que dizia o seguinte, abre aspas, a Comissão de Terras e Colonização, tomando conhecimento do projeto número 104 deste ano, da Câmara dos Deputados,
concede 25 mil hectares de terras devolutas no município e comarca de Iguape ao Sindicato de Tóquio ou seu representante legal, que se propõe colonizar ditas terras com agricultores japoneses, construir e conservar engenhos de arroz. Fecha aspas. No qual o texto citou outras vocações agrícolas na sequência. Mais abaixo, uma importante informação sobre a origem da cidade de Registro, em pleno ano de 1911. Abre aspas. Cessão gratuita de 50 mil hectares de terras devolutas na zona indicada, e o terreno necessário a juízo do governo para a construção e estabelecimento de uma cidade no lugar denominado Posto do Registro. Fecha aspas. Ou seja, desde aquela época, o governo do estado de São Paulo já tinha planos de construção de uma cidade onde hoje é a nossa Registro. Uma curiosidade incrível que pouquíssimos registrenses sabem: nossa cidade, ao invés de se chamar Registro, quase ganhou o nome de Rodrigues Alves, ex-presidente da província de São Paulo, presidente do estado de São Paulo, ministro da Fazenda e 5º presidente do Brasil. O periódico Ilustração Paulista, lançado em 1912, confirma tal informação, através de uma nota de rodapé. Abre aspas. Os japoneses que estão a chegar, por conta de um sindicato, vai estabelecer-se no Porto do Registro, perto de Iguape, e ali fundarão a cidade de Rodrigues Alves. O que lá nascerem serão Rodrigues Alvistas. Fecha aspas. Masayuki Fukazawa, através do seu livro Se o Grão de Arroz Não Morre, escreveu que graças à vocação de Iguape, naquela época para o cultivo de arroz, Ikutaro Aoyagi tenha se convencido que a melhor região para receber os japoneses era Iguape, devido à fama de melhor arroz do mundo e sua tradição na rizicultura, no qual o Japão sempre teve profunda relação com esta vocação agrícola. E assim aconteceu. Em 1913, chegaram as primeiras famílias japonesas em Katsura, a primeira das colônias, que posteriormente ganhou a segunda sendo a de Registro e por último a de 7 Barras. Todas elas juntas formam a colônia de Iguape, sendo todo este movimento considerado o berço da colonização japonesa no Brasil. O periódico Lar Católico, em edição de 1928, confirma a data do acordo da seguinte forma, abre aspas, o contrato de colonização foi firmado em 8 de março de 1912, de conformidade com a Lei número 1299, de 29 de dezembro de 1911, entre o governo do estado de São Paulo, sendo seu presidente o Dr. Manuel Joaquim de Albuquerque Lins e secretário da Agricultura, o Dr. Antônio de Pádua Salles, e o Sindicato de Tóquio, pelo seu representante Ikutaro Aoyagi, fecha aspas. Mais uma curiosidade. Esse antigo arquivo que você está vendo aí na imagem se trata de um dos primeiros mapas da então Vila de Registro. Aqui podemos ver a localização do Rio Ribeira e o KKKK em sua margem. Logo mais ao lado podemos identificar nossa avenida principal, a Jonas Bankslid, que outrora teve o nome de Avenida Fernando Costa, e nitidamente podemos constatar que o nome anterior da avenida foi 8 de março. Pelo que pude pesquisar e estudar, muito provavelmente esse nome foi dado em virtude da data do acordo já mencionado, entre o estado de São Paulo e o representante de Tóquio, o senhor Ikutaro Aoyagi. Mais ao lado, para corroborar a tese, podemos constatar a rua denominada Dr. Albuquerque Lins, o que hoje conhecemos como Rua Seiji Sumida, Rua do Antigo Velório da Prever. De 1914 em diante, Registro começou a receber algumas famílias japonesas, mas com um aspecto de colônia. A data 8 de agosto de 1916 foi oficializada. Como comprova esta publicação do periódico Lar Católico de 1928, que imprimiu o seguinte, abre aspas, segunda seção, compreende a colônia de Registro, que teve seu início em 8 de agosto de 1916. Esta colônia, que é a maior na atualidade, assenta-se no coração do município de Iguape,
separada da sua sede por 74 quilômetros e 227 quilômetros de Santos. Fecha aspas. No detalhe da foto está o padre Aloísio Rossem, padre fundador da nossa igreja matriz São Francisco Xavier. Sabe-se que ele era tão aplicado em seu ofício que viajou e ficou um tempo no Japão a fim de aprender a língua nipônica e cuidar melhor da colônia japonesa aqui em Registro. Os japoneses chegando aqui em nossas terras experimentou o arroz em solo registrense, substituindo a primeira ideia que era plantar o café, que não demonstrou grandes resultados por conta da combinação do solo, terreno e clima da região. Esse jornal intitulado de Lanterna, do ano de 1917, que escreveu uma matéria especial sobre o que eles chamaram de, abre aspas, um pequeno Japão em São Paulo, fecha aspas. Mais abaixo, como subtítulo, o redator do Lanterna passa 8 dias entre os japoneses de São Paulo, investigando-lhes os hábitos, costumes e meios de vida. Finalmente, quando citam a colônia de Registro, deixam claro a referência de Iguape e sua forte vocação para o arroz. Abre aspas. Antes de aportarmos a terra do arroz, encontramos a célebre colônia de Registro. Fecha aspas. Em 1918, a KKKK foi autorizada a funcionar e a construir os seus famosos galpões em Registro. Construções estas que foram concluídas em 1922 e tinha como um dos objetivos o funcionamento e beneficiamento de arroz, outrora mais à frente, considerado o maior da América Latina em seu tempo. A KKKK foi responsável também por continuar a trazer novas famílias japonesas ao Brasil, através de propagandas que transmitiam com convicção a ideia que os nossos irmãos nipônicos ficariam mais ricos neste lado do continente. Esta propaganda mesmo mostra um japonês apontando seu destino para o Brasil, com a ferramenta em seu braço, mostrando preparo para a agricultura e de forma acolhedora, sua esposa dando uma porção de arroz para o seu filho. Empenho não faltou, como é possível ver o cartão postal que estampou o caminho que o navio fazia, do Japão até a região próxima do Vale do Ribeira. No rodapé, o nome da empresa, Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha. O que poucos sabem é que a KKKK tinha uma sede em São Paulo, como comprova esta edição do jornal Correio Paulistano de 1937, que estampou a manchete, os japoneses no Brasil. E mais abaixo a informação, abre aspas, a sede em São Paulo da Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, empresa colonizadora japonesa, fecha aspas. Neste anúncio, podemos conferir o endereço do escritório, Travessa do Quartel 1, terceiro andar, Praça da Sé, São Paulo. Em 1923, com o KKKK em pleno funcionamento, campos de experimentos de cultivos foram criados e o arroz já era protagonista, uma vez que o chá ainda não era uma realidade. Esse jornal do mesmo ano, intitulado de O Combate, publicou informações importantes sobre o primeiro ano de movimento da KKKK e o engenho de arroz da seguinte forma, abre aspas, a Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, contratante da colonização japonesa na zona da Ribeira de Iguape, teve durante o ano de 1922 bom movimento, fecha aspas. Mais abaixo um complemento importante, abre aspas. A produção agrícola no ano de 1922 foi de 962.922.000 contos de réis. Para beneficiar os produtos, tem a companhia montada uma usina de açúcar e um engenho de beneficiar arroz, cujo resultado tem sido muito satisfatório. Fecha aspas. Em 1927, a colônia ia de vento em polpa. O jornal Gazeta de Notícias publicou, abre aspas, o trabalho japonês no Brasil, fecha aspas. Mais abaixo, a foto do presidente da Companhia de Desenvolvimento Internacional, a KKKK, em visita à colônia de Iguape. O periódico estampava com entusiasmo o que eles entendiam como ser preciosa e colaborada do progresso do Brasil, a imigração japonesa. Já a revista intitulada de Para Todos, do Rio de Janeiro,
veiculou uma foto das crianças japonesas da escola pertencente à colônia de registro. O local desta foto, muito provável que seja nesta escola, onde os prédios já não existem mais e ficavam na altura do atual prédio da prefeitura hoje em dia. Em 1930, o Diário Nacional, que trouxe a manchete "Os japoneses de Iguape", que nesse caso podemos entender como registro, uma vez que a localidade ainda pertencia à cidade de Iguape. Mais abaixo, ao citar a colônia de registro, confirma o seguinte, abre aspas, "Uma das produções mais abundantes da zona é o arroz", fecha aspas. Ao lado, a foto com a legenda, "A sede das escolas reunidas em registro". Esse local é o que eu já citei em outras resenhas, como a Pousada Ribeira, local onde hoje é a Sabesp, ao lado do Francisco Manuel, em frente à Praça dos Expedicionários. Em 1932, a revista O Campo publicou uma foto de registro com a seguinte legenda, abre aspas, "Cultura de arroz em registro, colônia japonesa", fecha aspas. Na sequência informou, a contribuição de cada membro é de 10 mil contos de réis, atualmente podendo ser aumentada para o futuro em até 5 vezes, mostrando que o arroz estava em grande expansão. Na página seguinte, mais uma bela foto, mostrando a pujança da risicultura através das sacas. Em 1933, a KKKK já era tão famosa que era comum ver revistas como A Noite Ilustrada estampar a foto do seu diretor, na ocasião, o Sr. Shiratori, que estava em exercício comandando a companhia, e a mensagem de que se comprovava sua significativa contribuição na imigração japonesa. Abre aspas. Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, única introdutora e instrutora de imigrantes japoneses no Brasil. Primeira organizadora das colônias japonesas no litoral sul do estado de São Paulo. Fecha aspas. Em 1935, o jornal Diário da Manhã trazia em suas páginas informações importantes sobre o momento agrícola de registro. Abre aspas, cultivam os japoneses de preferência o arroz, que merce do clima e de terra propícios, produz muito bem. Também fazem, mas em pequena escala, a plantação do chá. Fecha aspas. Mais abaixo, na continuação do texto, abre aspas, a KKKK paga sempre o melhor preço pelo arroz do que todas as outras firmas possuidoras de máquinas de beneficiar na região. Fecha aspas. Parte do arroz que era beneficiado em registro seguia para Iguape, primeiro em carroças e, posteriormente até o destino, pelos próximos 50 quilômetros através dos gaiolas, como eram chamados os barcos a vapor antigamente. Lá de Iguape, o arroz era transferido para barcos maiores que levavam o produto para Santos e outros pontos do país. Ainda sobre as carroças, curiosamente, em alguns casos, não era usado somente para transportar mercadorias. De vez em quando, eram usadas para o turismo aqui na colônia japonesa, como mostra essa foto que vocês estão vendo, publicada na revista O Cruzeiro, em 1936, com a seguinte legenda, abre aspas, uma linda descendente de japoneses da colônia de registro, fecha aspas, a foto completa da família passeando por registro. Em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial. Esse foi um capítulo importante que influenciou diretamente a risicultura em registro. Em 1941, a KKKK foi colocada em uma lista negra pelos Estados Unidos, noticiado pelo jornal O Comércio do Rio de Janeiro. O motivo, por conta da KKKK sendo uma empresa japonesa, onde o Japão estava ao lado da Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini, formando o eixo da guerra. Sendo assim, Itália, Alemanha e Japão iam contra o grupo dos aliados, sendo os países principais Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Após 5 navios brasileiros serem afundados pela Alemanha em 1942, o Brasil decidiu ingressar na Guerra Mundial, ficando ao lado dos aliados. O KKKK, por sua vez, sendo uma empresa eixista, sofreu duras consequências. Em 1943, a Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha foi liquidada, como confirma o jornal
Gazeta de Notícias naquele ano, da seguinte forma, abre aspas, novas firmas eixistas que serão liquidadas. O presidente da República assinou um decreto incluindo as seguintes firmas nos efeitos do decreto-lei que regula a liquidação de firmas dos países do eixo. Fecha aspas. Na lista, podemos verificar o nome da KKKK, prestes a ser encerrada em definitivo. De 1944 em diante, sem a presença da KKKK para organizar, comprar e beneficiar o arroz, fez com que essa cultura perdesse força. E com a decadência da risicultura marchando forte em Iguape, muitos que plantavam este cereal já não tinha para quem vender. E o chá se tornava ano após ano o protagonista da vez. Outro motivo que acelerou o fim da plantação de arroz em registro foi a questão das enchentes, onde naquela época eram muito mais constantes devido ao volume de água do rio Ribeira. Em 1946, o periódico Diário da Noite estampou, abre aspas, os prejuízos elevam-se a milhões de cruzeiros, 3.000 famílias desabrigadas com as inundações do rio Ribeira. As pastagens foram devastadas e o gado tem que ser conduzido para as culturas de arroz e para os milharais. Atingidas grandes plantações de cereais, chá e banana. Fecha aspas. Mais abaixo à direita, mostra a foto onde ficava a antiga Casa O Muro, hoje um prédio desativado em meio à Praça Beira Rio. A foto ao lado é a rua Joaquim Marques Alves e mais abaixo o registro dos gados nas plantações tentando fugir das águas. Dessa forma podemos entender que vários motivos fizeram o cultivo de arroz quase desaparecer da nossa cidade. O jornal Diário da Noite, ainda naquela época, nos dava um panorama de como estava a situação do arroz. Abre aspas. Plantação de arroz. Embora plantado sem atender aos métodos modernos e científicos de trabalho, o arroz é produzido grandemente, constituindo o principal produto da região. No entanto, sua produção caiu de 500 mil de sacas em 1944 para 250 mil em 1947, somente por falta de estradas que permitia seu escoamento. Assim, os agricultores perdem o seu produto. Fecha aspas. Em 1950, o Jornal de Notícias trouxe o seguinte, abre aspas, fundada ontem a Associação Rural do Vale do Ribeira. Fecha aspas. Essa nota deu o tom do que ainda significava o arroz para registro e região. Abre aspas. Debatidos os problemas do chá e da banana, tomou parte uma delegação da Faresp, fecha aspas. Observem que o arroz não foi citado junto com o chá e a banana. Mais abaixo, enfim, a risicultura é citada, abre aspas. Conforme noticiamos, realizou-se anteontem, no município de Registro, uma reunião de lavradores daquele município, a fim de ser fundada a Associação Rural do Vale do Ribeira, compreendendo os municípios de Registro, Jacupiranga, Xiririca e Iguape. Nessa oportunidade, foram também debatidos diversos problemas locais, onde os produtos predominantes são o chá, banana e aguardente, seguindo-se o arroz em menor escala. Em 1952, a capa do jornal Correio Paulistano citava as principais culturas agrícolas de Registro e região. Nas imagens podemos identificar a pimenta do reino, o cacau, junco e o chá, que já era considerado uma grande realidade. Mais abaixo, a foto de uma moça com a seguinte legenda, abre aspas, Neide Correia Ramos Veiga, beleza santista, prestigiando com sua cor morena o exótico chá da Índia em Registro. Fecha aspas. Ao lado no texto, o arroz também é citado. Abre aspas. Olhemos nós pelo relatório do arroz a situação do Vale do Ribeira. Outrora grande produtor, já em 1947 era desanimadora. Fecha aspas. Mais abaixo, um complemento importante. Abre aspas. Além das enchentes, falta de braços, transportes e etc., conseguiram textualmente uma das causas da ruína das culturas risícolas. Fecha aspas. Em 1963, a risicultura era mero coadjuvante perto do chá e da banana. Mas a notícia da construção de uma ponte de atracação flutuante
deu uma sobrevida para uma nova tentativa nesta cultura. O jornal Tribuna escreveu o seguinte, abre aspas, registro, ponte de atracação flutuante, melhoria no porto de registro. O flagrante fixa o andamento das obras da ponte de atracação flutuante em construção no porto fluvial de registro. Fecha aspas. Essa ponte, para quem é da nova geração, saiba que existe até hoje. Possível ver sua estrutura muito próximo do KKKK hoje em dia. Como vocês podem ver aí nas imagens, essa ponte tinha a função de facilitar o embarque e desembarque de produtos agrícolas, entre outras possibilidades, com uma esteira mecânica rolante, sendo possível a coleta direto do barco a vapor, ou pela terra firme, de frente aos galpões da KKKK. O escoamento que outrora demorava 3 horas, com essa nova ponte, o tempo estimado era de pelo menos metade do tempo. A empreiteira responsável pela construção, segundo Cesari Roberto de Oliveira, foi a Geobras. No mesmo ano de 63, o jornal Correio Paulistano, citando os vestígios de registro referente ao meio século de colonização japonesa, trouxe os seguintes números sobre o cultivo de arroz, que naquela época estava atrás somente do chá e a banana. Abre aspas. Arroz, área cultivada 1.000 alqueires, produção de 80.000 sacas, valor 160 milhões de cruzeiros. Fecha aspas. Em 1965, a Tribuna noticiou as chuvas volumosas em registro, com a seguinte manchete, abre aspas, completamente perdida a safra de arroz de registro. Fecha aspas. O texto citou ainda o chá, entendido como produto principal da cidade na época, mas que não tinha grandes prejuízos por conta do produto ser plantado em colinas. Mais abaixo, a foto tirada da ponte principal de registro, Hiroshi sumida, mostrando o nível de água do rio Ribeira. Durante a década de 1970, os galpões da KKKK estavam sob o comando do Sr. Shigeru Fukuda. Segundo o estudo das professoras Lucelma Camilo, Elisângela Xavier e Luísa Aparecida, os galpões onde era desenvolvido o trabalho de beneficiamento de arroz contava com máquinas de fabricação nacional denominada Máquina Zacaria, que era utilizada no processo. No ano de 1977, dessa vez, a falta de chuva era a questão que prejudicava a risicultura. Segundo a matéria de março do mesmo ano, divulgada pela imprensa, dizia que, abre aspas, está sendo estimada em 80% a redução da safra de arroz de sequeiro no Vale do Ribeira este ano, em consequência da prolongada estiagem que assola a região. Fecha aspas. Mais abaixo, completando a matéria, abre aspas. No Vale, o principal produtor de arroz é Registro, que responde por 35% da produção, seguido de 7 Barras com 19% e de Iguape com 14%. Fecha aspas. Em 1981, o jornal Cidade de Santos noticiou: Vale do Ribeira para de plantar arroz. Fecha aspas. Em meio a tantas dificuldades climáticas e falta de incentivo, de fato a década de 80 foi a derradeira para o cultivo de arroz em massa na região. Em 2007, o artista Yutaka Toyota inaugurou alguns monumentos em nossa cidade, a pedido das autoridades de registro, que visava o centenário da imigração japonesa no Brasil. Curiosamente, boa parte das esculturas foram criadas com peças de maquinários antigos de beneficiamento de arroz e chá, como esta da imagem, intitulado de Espaço Futuro 2008, Portal do Sol. Ao todo, cerca de 7 monumentos foram entregues ao nosso município. Nos dias atuais, também temos contato com essa época através do Memorial da Imigração Japonesa no Vale do Ribeira, no endereço Rua Miguel Abiazar, 224, no centro de Registro, na mesma rua do Sesc. No detalhe, esse belo mural, idealizado pela artista Carla Takushi. No museu, além de itens da época do beneficiamento do arroz, o memorial é munido com acervo de objetos pessoais, álbum de fotografias e documentos, passaporte, maquinários, objetos religiosos e culturais, ferramentas agrícolas, indumentária, maquetes, dentre outros. Não posso deixar de citar também o arroz moti,
cultivado até hoje em registro, muito reconhecido a nível nacional como um dos melhores em sua categoria. As fontes pesquisadas e os agradecimentos estão aqui na descrição do YouTube. Um forte abraço e até a resenha de número 30.